Pessoal, vamos começar então? Estão por aí os três? Então tá bom, então vamos nessa. Eu mandei ontem o link da gravação da aula de ontem pro e-mail de vocês, tá? Depois, quem tiver interesse aí, avisa aos colegas para pegar. Tá bom? A gente parou ontem na questão 2. A gente resolveu a questão 2 da prova de 24. Então vamos partir da questão 3 agora. Que é essa aqui, ó. Primeiro deixa eu tirar minha cara daí, que aí fica melhor a transmissão. Agora que eu vou transmitir, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fala no áudio, não manda mensagem não, porque eu não consigo ver. Tá bom, gente? Aí liga o microfone e fala comigo. Então, partiu biologia. Estão vendo a tela aí? Ou não apareceu ainda? Ainda não? Tá, peraí. E agora? Agora foi? Então tá bom. Pessoal, então essa questão, a questão 3 aqui, ó, ela vai tratar de um assunto que a gente vê na terceira série do ensino médio, que é genética, né? Então vai tratar aqui de genes ligados ao cromossomo X e de genes autossômicos também. Para quem não lembra, gene autossômico, cromossomo autossômico, é um gene ou um cromossomo não sexual. Tá? E o ligado ao cromossomo X está na região não homóloga de X. Então ele é exclusivo de X, ele não tem no Y. E esse exemplo da gatinha aqui, ele é muito comum, a gente sempre cita ele em aula. Interessante, inclusive. Então vamos lá. Considere apenas os seguintes genes dentre os vários envolvidos na determinação das cores em pelos de gatos. Aí temos aqui uma tabelinha com 2 genes ligados ao X e um gene autossômico. O XBzão dá a cor laranja, o XBzinho dá a cor preta e o Szão dá manchas brancas. Então quer dizer que o Szinho não tem mancha branca. Então, para o animal ter mancha branca, ele tem que ser Szão, Szão ou Szão, Szinho. Tá? Se ele for homozigoto recessivo, ele não vai ter mancha branca, ele vai ter uma cor contínua. E aí a cor dele vai depender do gene ligado ao sexo que ele tem. Tá bom? Então vamos lá. Sabe-se que enquanto os 2 primeiros genes são ligados ao X, o gene S localiza-se em um cromossomo autossômico, cuja forma recessiva, SS, Szinho, Szinho, não produz manchas brancas. Sabe-se também que fêmeas não quiméricas, com padrão cromossômico normal, apresentam sempre um dos cromossomos X inativado, na forma de um corpúsculo de Barr. Daqui a pouco eu vou explicar o que é isso aqui para vocês. Ó. Fêmea não quimérica. Isso é muito comum em gato e é bem interessante. As quimeras. Boa noite, gente. Então tá aqui, ó. Aponte os possíveis genótipos de uma fêmea tricolor. Primeira parte da questão. Segunda, explique ainda por que machos de padrão cromossômico normal não são tricolores. Então, primeiro... Eu já voltei para a resposta. Espera aí. Aqui eu dei spoiler para vocês da resposta. Aqui, ó. Então, primeiro, pessoal, o que é o corpúsculo de Barr que está sendo citado aqui, ó, na questão? As fêmeas, como elas têm 2X, normalmente um X é ativo, né? Um X está ativo, com seu DNA ativo, transcrevendo RNA, produzindo proteína, tá? Então, um X é ativo. O outro X, ele fica inativo. E esse X, ele se condensa e fica aqui, ó, na periferia do núcleo. E ele passa a se chamar cromatina sexual, ou corpúsculo de Barr. É o cromossomo X inativado.
Somente as fêmeas têm cromatina sexual, ou corpúsculo de Barr. Os machos só têm cromatina sexual se eles tiverem 2X. Então é macho com alteração cromossômica. Por exemplo, um macho que seja XXY. Como ele tem 2X, ele vai ter uma cromatina sexual, tá? Mas pensando em indivíduos que têm o padrão normal de cromossomos, somente a fêmea tem corpúsculo de Barr. Tá bom? E essa inativação do cromossomo X, ela é completamente aleatória. Então, vão ter células da fêmea que vão ter o cromossomo X oriundo do pai inativo e o oriundo da mãe ativo. E outras células vão ter o contrário. O cromossomo X que veio da mãe inativo e o cromossomo X que veio do pai ativo, tá? Isso acontece com as fêmeas. Os machos, como tem apenas um X, o X vai estar sempre ativo e não vai ter cromatina sexual, tá? Então olha para essa figurinha aqui no canto, ó. Vamos analisar primeiro os machos. Então aqui eles usaram a mesma notação, ó. O laranja é o XBzão e a cor preta é XBzinho. Eles só ignoraram aqui a coloração branca, tá? A gente vai ignorar por enquanto. Então, ó, XBzão Y vai ser o gato macho laranja. XBzinho Y, isso aqui é um gato laranja, é um inferno, eles fazem muita bagunça. Curiosidade veterinária, né? XBzinho Y é um gato preto, gato macho preto. As fêmeas, para elas serem preta, tem que ser homozigota para Bzinho. XBzinho, XBzinho, né? As fêmeas, para serem laranjas, tem que ser XBzão, XBzão. Homozigota para Bzão. E para ser manchada, né? Ter laranja, partes laranja, partes pretas, tem que ser XBzão, XBzinho. Então, olha esse detalhe aqui, ó. Nessa região que está laranja, pessoal, a cromatina sexual vai ser do cromossomo XBzinho. Porque é o XBzinho que vai estar inativado na parte laranja. E é por isso que essa parte é laranja. Já na parte que é preta, ó, da coloração do pelo, é o gene que provoca a cor laranja que vai estar inativado, né? Então é o XBzão que vai estar na forma de cromatina sexual. Tá bom? Se a gente fosse juntar aqui nessa figura o gene S, que foi citado na questão, se os indivíduos, sejam machos ou fêmeas, fossem Szão, Szão, ou Szão, Szinho, eles ainda teriam mancha branca. E se eles fossem Szinho, Szinho, eles teriam a cor como está aqui, tá? Uma cor mais uniforme, sem mancha branca. Não sei se ficou claro, entenderam? Conseguiram entender? Não tem como o macho ser tricolor. Ser branco, laranja e preto. A não ser que ele tenha, exatamente, essa alteração cromossômica. Então, macho, se a gente juntar o GNS aqui, o macho ele pode ser laranja, preto, laranja e branco ou laranja e preto. Ele nunca vai ser laranja, preto e branco. Só as fêmeas podem ser. Porque para ser laranja, preto e branco tem que ter 2X. Mais o gene Szão, né? Pelo menos um Szão. Entenderam? Então, e esse exemplo, pessoal, a gente na biologia do ensino médio, a gente conta um monte de mentira para vocês, um monte de exemplo que é didático, mas é mentiroso. Mas esse exemplo é real. As gatinhas são tricolores no geral. Quer dizer, os animais que são tricolores são gatas. Como a gente viu na questão, ó. Isso aqui é uma gatinha. Então aqui a coloração branca é devido ao Szão. A coloração preta é devido ao XBzinho. E aqui quem vai estar inativado como cromatina sexual? O XBzão. Já na parte laranja, o que a gente vai ter? O XBzinho na forma de cromatina sexual e o XBzão ativo. Tá? Isso na genética se chama mosaicismo. É como se o corpo da fêmea fosse um mosaico, em que algumas partes a gente tem um cromossomo X ativo e em outras partes esse cromossomo X está inativo. Mosaicismo. A questão fala em quimera, né? Aqui, ó. Fêmeas não quiméricas, tá vendo? O que é uma fêmea quimérica? Às vezes, gente, em gatos isso acontece com certa frequência. Às vezes,
dois embriões se fundem, ainda na vida intrauterina, eles se fundem e dão origem a um indivíduo só. Aí quando esse indivíduo nasce, ele tem dois conjuntos cromossômicos desses dois indivíduos, esses dois embriões iniciais. E aí é muito engraçado, porque quando você olha para o gato, você vê exatamente dois gatos e um gato só, no padrão de cor. Deixa eu mostrar para vocês verem. É muito interessante isso. Ó. Olha como fica o gato. Não parece que são dois gatos em um? Olha as cores. Esquisitão, né? Parece até coisa de ar, não é? Mas não é, não, é verdade. Então o que é isso aqui, ó? Um embrião, outro embrião. E o bicho nasce bem, saudável, fértil, tá? Gato é bicho doido, gente. É muito comum. Tem outras espécies, é claro, que tem quimerismo, mas nos gatos é muito comum. Até na espécie humana tem quimerismo. Pode acontecer, tá? Não fica com esse padrão, mas é visível, né? Mas pode existir também. Mas em gato é muito comum. Olha esse que lindo. Meio a meio, né? Pantera e onça pintada aqui. Muito legal. Entenderam então essa parte de cromatina sexual? Então vamos responder agora a questão. Ó, aponte os possíveis genótipos de uma fêmea tricolor. Então para ter mancha branca, né? Porque uma cor é a branca, né? Para ser tricolor tem que ter laranja, preto e branco. Para ter mancha branca tem que ser Szão, Szão ou Szão, Szinho. E para ter laranja e preto tem que ter XBzão, XBzinho. Então ela tem que ser heterozigota no gene ligado ao sexo e homozigota dominante ou heterozigota no gene autossômico, que é a resposta, ó. Heterozigota no gene ligado ao sexo, XBzão, XBzinho, e homozigota dominante ou heterozigota no gene autossômico. E pergunta assim, ó, explique ainda por que machos de padrão cromossômico normal não são tricolores. Porque os machos só têm um X. Então eles podem ser unicolores ou bicolores, mas nunca tricolores. Porque para ter tricolores tem que ter 2X. Então você tinha que responder em cima disso. Então vejam que na prova anterior, que a gente resolveu ontem, caiu uma questão genética. Sempre cai, gente. Caiu uma questão de epistasia, né? Interação gênica. Hoje, essa questão de herança ligada ao sexo. Então, como falei ontem, quando cai é herança ligada ao sexo, interação gênica, geralmente epistasia, ou segunda lei de Mendel, e primeira lei de Mendel, que é o mais fácil, né? Que é aquela do azãozinho que vocês gostam de fazer as questões. Tá beleza? Lembraram de herança ligada ao sexo? Sim. Então tá bom, então vamos nessa. Estou aqui, eu sempre me perco nessas coisas. Aqui. Bom, vamos lá então. Diversos vegetais são capazes de produzir novas espécies na natureza, a partir de uma população de indivíduos distribuídos numa mesma área. Então, está falando de quê aqui? Especiação, a produção de novas espécies. Vocês estudaram duas especiações, alopátrica e simpátrica. Vamos lembrar das duas daqui a pouco. Isso pode ocorrer por meio do aumento do número total de cromossomos de alguns indivíduos na geração seguinte. Nomeie a especiação descrita acima e também o tipo de alteração cromossômica observada no conjunto dos cromossomos desses indivíduos. Em seguida, explique por que essa alteração pode favorecer a agricultura. Olha o que falou aqui nessa parte, pessoal. A especiação pode ocorrer por meio do aumento do número total de cromossomos em alguns indivíduos. Geralmente, quando tem um aumento do número total de cromossomos em animais, dá ruim. O embrião não se forma e a gestação, se for um animal mamífero, por exemplo, enfim, a formação do embrião não vai adiante. Tá? Em animal costuma dar errado. Até existe alguns invertebrados e poucos vertebrados que toleram essa variação tão grande de cromossomos. Né? Você aumentar demais o número dos cromossomos. Porém, no geral, não dá certo. Mas em planta, as plantas sobrevivem. As plantas sobrevivem, tá? Daqui a pouco a gente vai ver como é que é isso.
Primeiro vamos relembrar aqui, ó, os tipos de especiação. Especiação alopátrica, especiação simpátrica. Essa aqui vocês ignoram, tá? É porque eu gostei dessa figura. Essa aqui não cai no vestibular não, então ignora ela. Então vamos olhar para a letra A e para a letra C. Na especiação alopátrica, alopatria quer dizer locais diferentes. Então o que acontece? Você tem uma espécie que está distribuída no ambiente, surge uma barreira geográfica, né? Surge um isolamento geográfico, pode ser um rio, uma cadeia de montanhas, pode formar uma ilha, tá? Então surgiu aqui uma barreira geográfica. Separou subpopulações de uma mesma espécie. Como a seleção natural vai atuar de modo diferencial de um lado e do outro, como os indivíduos estão isolados e só cruzam entre si, e como as mutações e a recombinação genética acontecem de modo diferenciado de um lado e do outro, eles vão mudando de modo diferente ao longo do tempo. Então, geração após geração, eles estão ficando cada vez mais diferentes. Chega uma hora que, se essa barreira for desfeita, eles estão tão diferentes que já surgiu entre eles isolamento reprodutivo, tá? Ou eles não cruzam mais, ou quando eles cruzam, geram um híbrido estéril, ou geram um híbrido inviável. De algum jeito vai ter um isolamento reprodutivo. Ou os gametas não se encontram, eles até cruzam, até tem cio, etc., mas na hora de ter fusão de gameta não funciona mais, não se funde mais, tá? Então, na especiação alopátrica, primeiro existe um isolamento geográfico para depois ter um isolamento reprodutivo. Na especiação simpátrica, simpatria quer dizer mesmo local. Então, o que acontece aqui, pessoal? Nós temos uma população da mesma espécie que começa a surgir dentro dela variabilidade genética, por mutações, por recombinação genética, e isso gera diferenças nos indivíduos aqui, ó. E pode acontecer que em uma mesma área geográfica os indivíduos se isolem, comecem a cruzar apenas com alguns grupos e não com outros. E isso pode levar dentro de uma mesma área à especiação, tá? Porque geração após geração, essas diferenças genéticas elas vão se acentuando. E chega uma hora que surge entre eles, entre esses grupos, isolamento reprodutivo, tá? Então pode acontecer especiação também. É mais complicado de entender porque não tem a barreira, né? Mas acontece, tá? O Darwin ele previu muito no livro dele a especiação alopátrica. Ele fala muito da alopatria, das ilhas, mas também pode existir especiação simpátrica, tá? Então isso aqui a gente costuma passar para vocês lá no segundo ano. Agora eu estava falando com vocês antes sobre essa alteração cromossômica, né? Aí já é um outro assunto, são as mutações cromossômicas. Nós temos dois tipos de mutações cromossômicas básicas, assim, grupos gerais, né? Tem a alteração, as mutações numéricas e as mutações estruturais. A estrutural é aquela mutação que você pode perder um pedaço do cromossomo, duplicar um pedaço dele, você pode ter uma inversão de pedaços. Então, imagina, essa ponta desse cromossomo vem parar desse lado e essa ponta vem parar aqui em cima, tá? Essas são alterações estruturais. Aqui nessa figura, a gente tem as alterações numéricas, as mutações numéricas. Geralmente elas surgem, pessoal, por erros na meiose. Elas vêm por erros da meiose ou na duplicação dos cromossomos. Então, o que eu tenho aqui de classificação? Ó? As euploidias e as aneuploidias. As euploidias, a gente tem uma mutação que engloba todos os cromossomos ao mesmo tempo. Então, varia um lote cromossômico completo. Então, imagina, é uma espécie de diploide que surge um indivíduo triploide na geração seguinte. Então, imagina que eu tenho uma espécie que é diploide, aí ela vai fazer meiose, vai formar gameta haploide, certo? Na meiose é assim, né? Espécie diploide gera gameta haploide. Mas imagina que houve um erro na separação dos cromossomos, na separação das cromátides. Aí, em vez de gerar gametas que são haploides, gerou gameta diploide. Aí o que vai acontecer? Pode ser que esse gameta diploide ele se junte com o gameta haploide de um outro indivíduo. E aí o que nós vamos ter na geração seguinte? Um indivíduo que é triploide, tá? Isso se chama triploidia.
Se fossem, ó, imagina, dois gametas diploides se unindo, vai formar um indivíduo com 4 conjuntos cromossômicos, tetraploide. Daqui para frente, pessoal, é a poliploidia. Poliploidia é muito comum em vegetal, tá? E os agricultores, eles gostam da poliploidia. Por quê? Geralmente a planta poliploide, ela gera frutos maiores, raízes maiores, tubérculos maiores, tem maior potencial de sobrevivência, né? Vigor no ambiente. Então eles acabam por selecionar essas espécies poliploides. Os agricultores fazem uma seleção artificial, né? Surge lá uma planta que tem um fruto maior. Pô, eu vou separar essa planta, vou fazer mudas dela. A minha lavoura vai ser só dela agora, porque ela rende mais para mim, entendeu? Se fosse um animal, geralmente um animal poliploide não vai adiante, mas uma planta vai. E a questão aqui, ela faz referência a plantas poliploides. A gente vai ver aí a resposta daqui a pouquinho, tá bom? Só para aproveitar aqui a figura, ó. Então aqui a gente tem o haploide, o diploide, o triploide, ó. Tem trios, o tetraploide, pode ser pentaploide, hexaploide, vai embora, tá? E se você tiver variação apenas de um par de cromossomos, aí é uma aneuploidia, não é uma euploidia. Na aneuploidia a gente tem a nulissomia, que é quando perde um par de cromossomos inteiro. Tem a monossomia, que é quando perde um cromossomo de um par de homólogos. Então imagina, o cromossomo número 13. Aí, ao invés de ter dois homólogos, eu tenho um cromossomo só 13. É uma monossomia. Trissomia, quando tem um cromossomo a mais. Então, ao invés de ter um par de homólogos, vai ter um tri. E a tetrassomia, né? Que em vez de ter um par, vão ter 4 cromossomos de um mesmo número lá, né? Então, imagina, o cromossomo número 1. Deveria ter um par de cromossomos 1, mas eu tenho 4. Aí é um caso de tetrassomia. Todos erros na meiose, tá, gente? Tudo é resultante de erro na meiose. E qual erro? A não disjunção. O termo é esse, ó, não disjunção, não separação de cromossomo homólogo. Acontece lá na meiose 1. Então tá aqui, ó. Nomeia a especiação descrita acima. Não teve surgimento de barreira geográfica, né? Surgiu uma população em uma mesma área, ó. Então uma especiação simpátrica ou por simpatria, tá? E fala aqui que ocorre por meio do aumento total de cromossomos. Esse aumento total do número total de cromossomos é uma poliploidia. É uma euploidia, né, do tipo poliploidia, tá? Esse indivíduo, pessoal, novo que surge, esse poliploide, ele não consegue cruzar com a espécie que deu origem a ele. Então imagina, eu tenho uma população de plantas diploide. Aí surge um indivíduo tetraploide. Esse indivíduo tetraploide, ele só vai cruzar com outros que são tetraploide como ele também, tá? Ele não vai cruzar com a espécie que deu origem a ele. Então ali dentro ele começa a especiar, ele começa a originar uma nova espécie, tá? É assim que acontece a especiação por poliploidia em plantas. E aí pergunta, ó, explique por que essa alteração pode favorecer a agricultura. Foi o que eu falei, ó, as plantas produzem mais, elas são maiores, elas têm mais vigor, são mais adaptadas, ó. Tá legal? Então isso aí, galera, poliploidia às vezes é um negócio que passa meio batido lá no colégio, né? A gente acaba não explorando muito isso. Depende muito do olhar do professor, né? Porque a gente tem lá tópicos mínimos que todos nós temos que passar para vocês. E aí cada um dá a sua cara para a matéria, sabe? Então eu dou a minha cara, o Cláudio dá a cara dele, o Charles dá a cara dele, cada um passa aí. Mas o mínimo todos vocês recebem de todos nós, né? Entendeu? Então às vezes, não sei se todo mundo viu, mas se não viu, tá vendo agora, tá? Poliploidia. Dúvida aí? Podemos seguir? Dá um joinha. Valeu. Então vou seguir. Aqui, galera, mais uma questão de fisiologia. Fisiologia sempre está na prova do Enem. Da UERJ. Tem que revisar a fisiologia. Sistema digestório, respiratório,
circulatório, né, cardiovascular, urinário e endócrino, tá? E reprodutor também é bom, porque já caiu, a gente viu ontem, né, espermatogênese, ciclo menstrual, então bom olhar. Fisiologia eles cobram muito, a UERJ gosta de fisiologia. Então uma questão aqui de fisiologia, ó. Vamos lá. No gráfico abaixo, a curva A representa a variação do percentual de saturação de oxigênio da hemoglobina humana em função do teor de oxigênio. Essa curva pode se deslocar tanto para a esquerda, curva B, que é a rosinha, né, quanto para a direita, curva C, que é a tracejada, por vários fatores, dentre eles o nível de pH. Então vamos primeiro entender esse gráfico de saturação de oxigênio, gente. Esse gráfico ele mostra o percentual de hemoglobina ligada ao oxigênio conforme você aumenta a concentração do oxigênio. Então, na concentração 20 de oxigênio, se eu subir aqui, ó, na azulzinha, eu vou ter perto de 40% de saturação de oxigênio da hemoglobina. Ou seja, eu vou ter cerca de 40% de hemoglobina ligada ao oxigênio. Tá? E aí reparem que quando reduz o pH, ó, a curva desloca para a direita. Quando a curva desloca para a direita, pessoal, a gente diz que a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, ela caiu. E na prática, o que isso significa? A hemoglobina libera com mais facilidade o oxigênio. Tá? Quanto menor a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, mais facilmente ela libera o oxigênio. Agora, se deslocar para a esquerda, ó, aumenta a afinidade, né? Aí, mais dificilmente ela vai liberar o oxigênio. Tá? E a curva azul é a nossa curva padrão. Vamos lá. Uma das curvas representa o que ocorre com o percentual de saturação da hemoglobina, que abastece um tecido com intenso metabolismo. Pô, intenso metabolismo, respiração celular pra caramba, né? Alta demanda de oxigênio, alta produção de CO2. Identifique essa curva, justificando sua resposta. Explique ainda a importância desse deslocamento da curva para a manutenção dos tecidos. Então vamos primeiro relembrar isso aqui, ó. O oxigênio, não o CO2, né? O oxigênio, ele é praticamente todo carreado no sangue ligado à hemoglobina. 98% em média é carreado ligado à hemoglobina, né? Na forma de oxihemoglobina. Já o CO2 não, o CO2 tem 3 formas de transporte, ó. Ele pode estar dissolvido no plasma, ele pode estar ligado à hemoglobina, na forma de carbohemoglobina ou carbaminohemoglobina, ou, principalmente, né, maior percentual aqui, ó, ele pode estar na forma de bicarbonato. Então, quando as nossas células geram CO2 no metabolismo, o CO2 sai da célula, cai no líquido extracelular, né, no líquido que está ali nos tecidos, e se difunde para o sangue. Quando chega no sangue, esse CO2, pessoal, do sangue, do plasma sanguíneo, ele entra na hemácia. Quando entra na hemácia, ele reage com a água por ação da enzima anidrase carbônica. Tá ruim de ler aqui, mas é anidrase carbônica. Aí esse CO2 e água dá origem a ácido carbônico, que está aqui, ó, H2CO3. E esse ácido, ele ioniza, né, produzindo bicarbonato e H+. Então, quanto mais CO2 eu produzir, mais H+ eu vou produzir. Menor vai ser o pH sanguíneo. Tá? Então, na nossa situação aqui da questão, ó, que é um tecido com intenso metabolismo, vai ter muito CO2. Logo, muito H+. Logo, redução de pH. Reduziu o pH, deslocou a curva para cá, não foi para a direita? O que acontece com a ligação da hemoglobina com o oxigênio? Ela fica mais fraca. Assim, o oxigênio ele consegue sair com mais facilidade e chegar até a célula com mais facilidade. Tá? Reduz a afinidade. Então, já respondendo aqui, ó, identifique essa curva. Qual é a curva? A curva C. Justificando sua resposta. Aí você tinha que falar, a produção de CO2 leva à produção de H+, o que reduz o pH. Deslocando a curva para a direita.
ou produzindo a curva C, alguma coisa assim. E fala assim, ó, explique ainda a importância desse deslocamento da curva para a manutenção dos tecidos. Ora, foi o que eu falei, né? Se deslocar para a direita, reduz a afinidade com o oxigênio, ou seja, libera mais fácil o oxigênio. Então vai ter um aumento da oferta de oxigênio para esse tecido, que está demandando muito oxigênio, né? Porque ele está com intenso metabolismo. Tá bom? Aqui é só para a gente lembrar também, ó, a hematose, né? Então você inspirou, o ar inspirado ele entra altamente saturado em oxigênio e com uma baixa concentração de CO2. Aí, por diferença de concentração, né, por difusão simples, o oxigênio difunde para o sangue e o CO2 difunde para dentro do alvéolo. Sai do sangue, né, e passa para o ar alveolar. A hemoglobina se liga ao oxigênio e essa reação que eu tinha mostrado para formar H mais e HCO3, ela se desloca para o sentido inverso, ó, no sentido de formar CO2. Então, o CO2 é formado novamente e ele sai e vai para o ar alveolar. E aí a gente expira e joga esse CO2 para fora. Tá? Lembraram disso aqui? Isso aqui é segundo ano, né? Segundo ano. Só para a gente usar aqui a questão e lembrar de mais uma coisinha, tem um gás também que é muito citado em prova, que é o monóxido de carbono. Ele, pessoal, também pode se ligar à hemoglobina. E o problema é que ele se liga de forma com uma afinidade muito alta. Inclusive, dificulta muito o transporte de oxigênio e pode levar a pessoa à morte por asfixia. Tá? Forma carboxihemoglobina. Quando liga o monóxido com a hemoglobina, forma carboxihemoglobina. Muitas pessoas morrem assim, né? Morrem dentro de carro, morrem em banheiro com aquecedor a gás. Então, se você tiver aquecedor a gás dentro na sua casa, né, dentro do banheiro, deixar sempre uma janelinha aberta para o gás poder sair, tá? Então, aqui, ó, gabarito, curva C, justificativa, o metabolismo intenso aumenta a produção de CO2 ou de H+, reduzindo o pH. Explicação, o deslocamento da curva para a direita reduz a afinidade da hemoglobina pelo O2, liberando mais facilmente para os tecidos. Tá bom? Essa questão era difícil, porque esse gráfico é um gráfico que dificilmente vocês veem no segundo ano, no terceiro ano, tá? Então você tinha que se basear, você tinha que lembrar dessa questão do transporte do CO2, da variação do pH sanguíneo, e aí juntar isso com a informação do gráfico. Esse gráfico, vocês querem fazer aí biológicas, né? Vocês vão ver de novo isso na faculdade, lá na fisiologia. A fisiologia isso é bem explorado, tá? Fisiologia animal, fisiologia humana. Alguma dúvida, gente? Querem perguntar alguma coisa sobre... Beleza? Sobre respiração, tudo ok? Tá bom. Então, vamos lá. A 6 é sobre fisiologia de novo. E agora, uma questão que aborda sistema endócrino. A UERJ deve ter algum endocrinologista lá que influencia na produção da prova, porque sempre tem questão de endócrino. Sempre. Então, bora lá. A diabetes mellitus tipo 2 é uma condição clínica caracterizada pela elevada glicemia devido à resistência à ação do hormônio insulina. Então, a pessoa produz insulina, mas a insulina não consegue agir por conta dessa resistência. A dapaglifosina é um dos medicamentos utilizados para o tratamento dessa doença, pois atua na inibição da atividade do cotransportador sódio-glicose no néfron, impedindo a reabsorção renal de glicose. Então, é uma questão que mistura sistema urinário e sistema endócrino. Nomeia a região do néfron em que ocorre a ação da dapaglifosina. Explique ainda a relação entre a ação desse medicamento e o controle da diabetes mellitus tipo 2. Então, uma questãozinha trabalhosa, vamos lá. Ó, primeiro, vamos relembrar aqui rapidão essa questão aí do diabetes, né, da relação com o pâncreas e tudo mais. Então, como é que funciona uma pessoa normal? A pessoa se alimenta, né, digere os carboidratos, absorve os monossacarídeos,
no intestino, e isso aumenta a glicemia dela. Então aumenta a taxa de glicose no sangue. Aí nessa hora, essa alta taxa de glicose no sangue, ela estimula as células beta do pâncreas a liberar a insulina. Aí a insulina aumenta a captação celular de glicose. Então essa glicose que estava circulando, ela vai começar circulando no nosso sangue, né? Ela vai começar a ser absorvida pelas células, os tecidos. Isso faz com que a glicemia caia, tá? Ao mesmo tempo, o fígado, ele absorve essa glicose também e a armazena na forma de glicogênio. Então ele pega um monossacarídeo e armazena na forma de polissacarídeo. E ele armazena para um momento de jejum depois que vai acontecer, tá? É uma reserva. Então é isso que acontece na pessoa saudável. Quando a pessoa tem diabetes mellitus, tipo 1, as células beta ou elas foram destruídas ou elas têm alguma disfunção bioquímica, né, celular, que elas não produzem insulina. Então a glicemia aumenta, mas não cai. E daí que decorre todos os problemas relacionados com a diabetes, tá? Quando a pessoa está num jejum prolongado, a pessoa normal no jejum prolongado, a tendência é a glicemia cair. Então a gente vai ter uma baixa taxa de glicose. Aí as células beta são inibidas do pâncreas e as células alfa são estimuladas. Nesse momento elas produzem e liberam glucagon, que é um hormônio contrário à insulina, né? Antagônico à insulina. Então o que o glucagon vai fazer? Ele vai gerar glicose. Ele vai gerar glicose a partir do glicogênio, por glicogenólise, quebra do glicogênio, ou ele vai gerar glicose a partir de moléculas que não são carboidratos. Por exemplo, aminoácidos, ácido lático, mais o que? Glicerol, que é oriundo da gordura, né? Tudo isso pode ser modificado quimicamente e convertido em glicose pelo fígado. E isso se chama gliconeogênese, tá? Então o glucagon ele promove glicogenólise e gliconeogênese. E com isso ele gera glicose. Aí essa glicose ela vai para o sangue e aumenta a nossa glicemia, tá? Então a pessoa diabética não tem problemas com glucagon, tem problemas com insulina. Diabetes tipo 1. A tipo 2 é como a questão está falando. A pessoa até gera insulina, porém as células não respondem bem à insulina. Os receptores que tem nas células para a insulina não se ligam a ela, ou se ligam, mas não desencadeiam a mudança na célula, né? Então, o que acontece é que a glicemia continua alta, tá bom? Lembraram disso aqui? Ó, a UERJ sempre põe questão de controle de glicemia, pessoal, cai direto, tá? Tomara que caia, né? Que é um assunto mais fácil. E aqui, ó, para relembrar, a gente tem o nosso rim, né? Então aqui está o rim, é a cápsula renal envolvendo a região medular, a região cortical, córtex, artéria renal, veia renal, pelve renal, ureter, descendo para a bexiga. Se a gente pegar uma fatia desse rim aqui, ó, essa fatia, e ampliar bem de perto, a gente vai ver que ele tem muitos vasos sanguíneos pequenos que estão relacionados com tubos, que são os túbulos renais, tá? Então aqui eu tenho um túbulo renal, ó. Aqui eu tenho outro. Estão ligados aqui a ramificações da artéria renal e da veia renal. Então o sangue chega pela artéria renal, é filtrado e sai pela veia renal. A artéria renal é uma ramificação da aorta e a veia renal ela vai drenar o sangue de volta para a veia cava, que está subindo no coração, tá? Então o sangue chega aqui, pessoal, ó, nessa região que é o glomérulo, que, não sei se vocês lembram do glomérulo. O glomérulo é como se fosse um novelo de vaso sanguíneo ali, de uma arteríola que tem ali, a arteríola aferente. Ela entra aqui, se enrola toda, e envolvendo ela tem uma cápsula, que é a cápsula de Bowman, ou cápsula renal. Essa cápsula, ela tem uma peneirinha aqui dentro, um filtrozinho. Então o sangue chega em alta pressão e ele é filtrado aqui dentro. Algumas coisas passam por esse filtro, outras não. Então, por exemplo, proteínas não passam, tá? Aminoácidos menores passam,
Glicose passa, sais passam, vitaminas passam. Só que eu não posso perder esses nutrientes, né, na minha urina. Então, o que vai acontecer depois que esses nutrientes passam na filtração? Eles são reabsorvidos. Então, a nossa urina, ela tem vários eventos que formam ela, né? O primeiro é a filtração renal. O segundo é a reabsorção renal. Então, substâncias úteis são reabsorvidas e voltam para a circulação sanguínea. E substâncias tóxicas ou inúteis, elas podem ser depois lançadas aqui dentro desses túbulos. Aí é a secreção renal, tá? Então, a reabsorção renal, a secreção renal e a filtração é que levam à geração da urina. Se eu pegar esse néfron aqui, ó, essa estrutura aqui, que é o néfron, e abrir ele, a gente vai ver algo mais ou menos assim, ó. Tá? Então, tem o arteríolo aferente, o glomérulo, a arteríola eferente. O sangue vem por aqui, é filtrado e sai. Aqui dentro, forma-se um filtrado, um líquido filtrado dentro da cápsula. É o filtrado glomerular. Aí esse filtrado ele vai seguir para cá. Ele tem substâncias úteis, tá, gente? Aquilo tudo que eu falei, glicose, aminoácidos, vitaminas, vão ser reabsorvidos já nessa parte aqui, ó. Essa parte é o túbulo contorcido proximal, o tubo contornado proximal. Então, respondendo a questão, ó, cadê? No meio a região do néfron em que ocorre a ação da apaglifosina, ó. Cotransportador sódio-glicose, ó, absorção de glicose. É aqui, ó, no túbulo contorcido proximal. Aqui é a alça de Henle. Nessa alça tem uma grande reabsorção de água, tá? E aqui é o tubo contorcido distal. É o finalzinho do néfron. Aqui existe alguma reabsorção de água, de substâncias, mas principalmente tem secreção aqui, tá? Lá na fisiologia da faculdade, vocês vão estudar isso aqui com muito detalhe. Cada pedacinho desse néfron. O que acontece em cada pedacinho. Aqui é mais para ter uma visão geral, né, no ensino médio. Depois que chega aqui, pessoal, no final do túbulo contorcido distal, a urina já está formada. Então, o que vai acontecer agora? Ela vai ser coletada. Aí tem esse tubo ou ducto coletor. Aí ele vai coletar a urina. E aí, ó, aqui na outra figura, ó, esse é o ducto coletor. Ó. Essa urina ela vai descer e vai cair aqui na pelve renal. Então, vai passar por ureter e se encaminhar para a bexiga. Tá? E já que é uma questão de endócrino, vamos aproveitar para relembrar um monte de hormônio aqui. Ó. Então, quais são importantes para vocês aqui? Vasopressina, que é o ADH, lembra? Hormônio antidiurético. É o hormônio que reduz o volume de urina formado. É aquele hormônio que é inibido pelo álcool. Quem bebe álcool inibe ADH, reduz ADH. Reduziu ADH, urina mais. Tá? Olha, Bruna, geralmente quando bota vasopressina, eles colocam vasopressina ou ADH. Entendeu? Porque realmente não é um nome muito comum, não. Faz menção a outro efeito que a vasopressina tem, que é promover vasoconstrição. Mas, no geral, no ensino médio, a gente apresenta como antidiurético mesmo e cai como antidiurético. Tá legal? É um hormônio hipotalâmico, mas quem libera ele é a hipófise. Então é feito no hipotálamo, mas quem libera é a neurohipófise. E vai agir aqui, ó, no duto coletor principalmente. Então ele age aqui e ele faz a água ser reabsorvida. Aí a tua urina que ia sair mais branquinha, mais diluída, ela sai mais amarelinha, mais concentrada. Né? E se ele for inibido, acontece exatamente o contrário. A sua urina vai sair mais diluída, mais branquinha. O ADH é importante. Mais o que é importante aqui, ó. Melatonina já vi cair, mas quase não cobram, tá? Melatonina está relacionada com um ciclo circadiano, ciclo de dia e noite. A melatonina, ela aumenta ao longo do dia enquanto está anoitecendo. À noite ela está alta. Ela desliga o nosso corpo, faz a gente dormir. Quem tem insônia aí, ó, pode ter problema com melatonina. Tem até gente agora que toma cápsula de melatonina. Nem sei se é saudável isso, mas tem pessoas que tomam, tá? Então a melatonina está ligada a esse ciclo circadiano.
Aqui na hipófise, quais são importantes? Os ligados à reprodução, né? Folículo estimulante luteinizante, LH e FSH. Aí nós falamos ontem, né? Os da tireoide, o TSH, né? Que é o hormônio estimulante da tireoide, TSH. Então ele vai estimular a tireoide a produzir os hormônios tireoidianos. O GH, hormônio do crescimento. Prolactina é o hormônio que estimula a produção do leite nas fêmeas em lactação. Ocitocina é um hormônio também liberado pela neurohipófise e ele é importante na contração uterina do parto e é importante também na injeção do leite. Então, quando o filhote mama na fêmea ou o bebezinho mama na mãe, existe liberação de ocitocina e o leite sai para a boca da criança, tá? Da tireoide, da paratireoide, tem T3 e T4, tireoidiano, tireoide, que estimula metabolismo celular, estimula a respiração celular, estimula a síntese proteica. Então, é um hormônio ultra importante para a gente, T3 e T4, muito importante. Calcitonina, que é um hormônio da tireoide e que está responsável pela calcificação óssea. Então, a calcitonina ela tira cálcio do osso e bota no... Perdão, tira cálcio do sangue e bota no osso. Calcitonina. E o paratormônio, ou hormônio paratireoidiano, é o contrário da calcitonina. Ele promove reabsorção óssea de cálcio. Então, ele tira cálcio do osso e joga no sangue, tá? Então, para ficar claro. Calcitonina, joga cálcio no osso. Paratormônio, tira cálcio do osso e joga no sangue. É o contrário. Mais o que é importante aqui? Adrenais. Então, cortisol, hormônio do estresse, né? É o hormônio que faz a gente acordar. Ele é contrário à melatonina. A melatonina faz você dormir, o cortisol faz você acordar. Cortisol ele é liberado quando a gente está estressado, situação de estresse físico, emocional. Ele promove hiperglicemia, ele promove redução da atuação do sistema imune, das células de defesa. Por isso que pessoas constantemente estressadas estão sempre doentes, tá? Então tem vários efeitos, esses são os principais para vocês. Adrenalina, hormônio da luta ou fuga, né? Do estresse agudo. Então está numa situação de medo, de luta, descarga de adrenalina. Tá com ansiedade para a prova da UERJ. Aí você sente os efeitos, palpitação, aumento de frequência respiratória, suor nas mãos, a pele fica pálida. Tudo efeito de adrenalina, tá, gente? O pâncreas, já falando, né? E testículo e ovário, os hormônios sexuais, que a gente viu ontem. Testosterona e o estrogênio e progesterona. Esses são os mais importantes. Então, respondendo a questão, região do néfron em que ocorre a ação do fármaco aqui, ó, túbulo contorcido proximal, porque é nessa região que tem a absorção de glicose e aminoácidos. E esse fármaco age sobre o transportador de glicose. E explique a relação entre a ação desse medicamento e o controle da diabetes. Bom, se você não vai reabsorver glicose, a glicose vai ser eliminada na urina, né? Vai sair. Então ele vai agir reduzindo a glicemia, tá? Então aqui, ó, ao impedir a reabsorção de glicose, a glicose será eliminada na urina, o que reduz seus níveis no sangue, tá bom? Então essa questão aí foi boa, a gente lembrou um monte de coisa, né? Alguma dúvida aí? Tudo bem? Então beleza, então vamos nessa. Opa, foi errado. 7, galera. Ao longo da evolução, algumas espécies vegetais se especializaram na captura de insetos. Pesquisas recentes mostraram similaridades funcionais entre o tubo digestório de animais e as folhas armadilha de plantas carnívoras. Então aqui tem os animais, ó, e aqui a planta carnívora, Dioneia e a Drosera. Dioneia é aquela plantinha que fecha, sabe? Parece duas mãozinhas assim juntas. E quando o inseto cai, ela fecha. E a Drosera é aquela que tem uma substância pegajosa. Aí o inseto pousa e fica preso.
Observe no gráfico a variação do pH de determinadas secreções digestórias produzidas por diferentes animais e por 2 gêneros de plantas carnívoras. Então tem gato, homem, golfinho, equidna, que é aquele marsupial, né, da Austrália, elefante, Dionéia e Drósera. Não, equidna não é marsupial não, pessoal. É monotremado, é igual o ornitorrinco, tá? Marsupial da Austrália é o canguru, né? Tá bom? Então todo mundo aqui, ó, pH baixo, né, no gato aqui, ó, pH muito baixo, ácido. No homem, pH ácido, golfinho, pH ácido. Na equidna, pH variante, né, de levemente ácido a alcalino. Aqui também, ó, no elefante, do pH ácido até perto do neutro. E nas plantas, um pH ácido, de muito ácido a levemente ácido. Então, no geral, pH ácido, né? Então, tá aqui, ó. Com base nas informações apresentadas, cite 2 funções digestórias não enzimáticas das secreções produzidas por esses indivíduos. Pessoal, pH ácido protege o organismo, porque pH ácido destrói micro-organismo. Então, essa seria uma função, tá? Destruição de bactéria, de vírus. É uma proteção, o pH ácido. Outra coisa, muitas enzimas são ativadas por pH ácido. A principal enzima do estômago, a pepsina, ela é liberada na forma de inativa, de pepsinogênio. E ela é ativada pelo pH ácido. Então seria uma outra função, tá? Então seria proteção e ativação enzimática, as 2 funções. Aí fala assim, ó, em seguida, indica o fator ambiental que, ao longo da evolução, gerou uma pressão seletiva, resultando no modo de alimentação das plantas carnívoras. Por que planta carnívora caça inseto, pessoal? Planta carnívora cresce em um ambiente pobre em nitrogênio. Se você tiver planta carnívora natural no ambiente, pode ter certeza, aquele solo tem pouca amônia, pouco nitrato. Então ela encontrou um meio, ao longo da evolução, de conseguir nitrogênio. Como? Prendendo o animal, prendendo o inseto e digerindo ele e absorvendo o nitrogênio dele. Tá? É só nesse ambiente que elas têm vantagem. Se você pegar uma planta carnívora e colocar num ambiente rico em nitrogênio, ela não tem vantagem evolutiva. As outras plantas vão crescer em cima dela, vão matar ela. Experiência própria, já fiz isso em casa. Tá? Eu tinha em casa um jardim, botei lá um solo adubado e tal, botei lá a planta carnívora, tentei cuidar o máximo possível dela, não deu certo, morreu. E as outras cresceram, que era uma beleza. Tá? Então era de falar disso. Mas vamos aproveitar a questão para relembrar, ó. Suco gástrico. Aqui eu botei o gástrico e os que agem no intestino. Mas tem que lembrar que na boca tem um suco digestivo, saliva, né? Que tem mucina, que tem muco, né? Que dá lubrifica o alimento, facilita a deglutição. A saliva, ela tem diversos sais, que também tem um pH específico, né? Um pH 7. Um pH neutro. Tem a enzima, a amilase salivar, né, a petialina, que vai quebrar amido para gerar maltose. Então vai ter já uma ação enzimática na boca. Depois que você deglute, o alimento vai passar pelo esôfago e chegar no estômago. Aí vai ter a atuação do suco gástrico, que tem a pepsina, né, como principal enzima, mas tem também a renina. A renina é uma enzima que vai agir sobre o leite. Ela coagula o leite, ela facilita a ação das enzimas proteases, a renina. Essa lipase gástrica está aqui na tabela, mas para vocês ela não existe, tá? Porque o vestibular não cobra a lipase gástrica. Ele cobra a pepsina e eventualmente a renina. E ele fala muito do ácido clorídrico. Então tem que lembrar que o ácido clorídrico é muito importante para proteger o organismo e para reduzir o pH, ativando a pepsina. No intestino, a gente vai ter a atuação do suco entérico, lá no duodeno,
e do suco pancreático. Então, o suco pancreático é um suco rico em enzimas, né? E tem também bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato de sódio, ele neutraliza a acidez do suco gástrico. Então, quando o bolo alimentar vem do estômago e passa para o intestino, ele está muito ácido, ele se chama quimo. Aí, quando ele chega no intestino, essa acidez é neutralizada pelo bicarbonato. E aí, esse bicarbonato torna o meio adequado, né? Um meio alcalino adequado para a ação das enzimas, tanto pancreáticas quanto intestinais. Então, a gente vai ter amilase pancreática, lipase pancreática, tripsina, quimotripsina, várias enzimas aqui. Tá? Essa aqui, ó, cadê? Tripsina e quimotripsina, elas são secretadas na forma inativa também. Tripsinogênio, quimiotripsinogênio. Aí o tripsinogênio, ele é convertido em tripsina por essa enzima aqui, ó. Enteroquinase. Ela ativa a tripsina. Essa enzima é intestinal. Uma vez que a tripsina fica ativa, aí ela ativa a quimiotripsina. Aí as duas vão agir em conjunto para digerir peptídeos, digerir proteínas. São proteases. A lipase vai quebrar lipídio, sendo auxiliada pela bile, né? A amilase vai quebrar amido. E as peptidases vão quebrar peptídeos menores. Finalizando a digestão enzimática, a gente vai ter as disacaridases, maltase, lactase e sacarase, que vão gerar os monossacarídeos. Tem ainda peptidases, que vão quebrar peptídeos, né, para formar aminoácidos. E tem ainda, que não está sendo citado aqui, as nucleotidases, vão quebrar os nucleotídeos. A gente absorver, né, produtos da digestão dos ácidos nucleicos. Tem que lembrar que o vegetal, o animal que a gente come, tem DNA, tem RNA, a gente aproveita também aquilo ali, tá? Então, só para relembrar aqui as enzimas. Então, respondendo, duas funções. Uma função aqui que eu nem me liguei, ó, tá no gabarito. Matar a presa, né? Tem animal que ingere a presa inteira aqui. Pega o inseto e ingere inteiro. Se dane, nem mastiga. Aí esse inseto chega lá se debatendo lá no estômago, encontra aquele pH ácido, ele morre. Tá? Então, ambiente, praticamente sem oxigênio, com contrações musculares, com ácido, acaba matando a presa. Né? Então, tem essa função também, matar a presa. Ativar a enzima, destruir, né, bactérias, né, inibir crescimento microbiano. Tá? E o fator ambiental, como eu falei, ó, é um solo pobre em nitrogênio. É o fator ambiental que gerou pressão seletiva sobre as plantas carnívoras. Tá bom? Então vamos para 8 agora. Questão 8. Os lagartos mabuia, encontrados na América do Sul e Central, possuem placenta bem desenvolvida, muito semelhante à dos humanos. Olha que interessante, lagarto com placenta. A origem da placenta nesses lagartos e mamíferos placentários está associada a genes que foram herdados de retrovírus. Olha que interessante isso, pessoal. Retrovírus sendo vetor de genes entre as espécies animais. Uma vez eu li que 7% do nosso genoma é viral, sabia? 7% dos seus genes, eles são virais. Olha isso, você é um pouco vírus. Sabe-se que os primeiros mamíferos não apresentavam placenta. Então são os mamíferos monotremados, né, os prototérios. São aqueles que colocam ovos. Indica o processo evolutivo responsável pelo surgimento independente dessa estrutura nos mamíferos placentários e lagartos. Aponte ainda duas funções da placenta que representam a vantagem evolutivas não encontradas nos mamíferos ovíparos. Então, vantagem, né, da placenta em relação aos ovos. Então, vamos lá. Primeiro, essa é uma questão de evolução. Porque ela fala de surgimento de estruturas em grupos independentes, tá? Isso na evolução, pessoal, é chamado de analogia. Órgãos análogos, estruturas análogas, ou ainda homoplasias. Isso aqui surge
da adaptação de espécies diferentes, não aparentadas ou aparentadas de modo muito distante, ao mesmo ambiente, à mesma função. Tá? Então, a gente pode definir assim, órgãos homólogos são órgãos que têm a mesma função, mas têm origem embrionária completamente diferente. Tá? Então, por exemplo, a asa de um inseto e a asa de uma ave, um invertebrado e um vertebrado, têm origem completamente distinta, porém têm o mesmo formato de asa e executam a mesma função, que é voo. A posição dos olhos e das narinas em anfíbios, répteis e mamíferos. Adaptação ao mesmo ambiente. Estrutura análoga. O formato hidrodinâmico do mamífero aquático, golfinho, do réptil fóssil, iquitiosauro, e de um tubarão, que é o peixe. Formato fusiforme, hidrodinâmico. Estrutura análoga. Isso aqui, pessoal, é resultado de convergência evolutiva. O que é convergência evolutiva? É a evolução para o mesmo ambiente, para um nicho semelhante, para um habitat semelhante, tá? Então, na nossa questão aí, o que gerou a placenta de modo independente em mamífero e em lagarto? Convergência evolutiva. São estruturas análogas. E, por outro lado, existe a divergência evolutiva, que gera estruturas homólogas. Aí é o seguinte, nós temos um ancestral, olha essa figura, um mamífero ancestral. Esse aqui é o mamífero que se acredita ser ancestral de todos os mamíferos atuais. Ele era semelhante a um musaranho, a um animalzinho que lembra um roedor pequeno. Então, desse mamífero ancestral, por seleção natural, por diversificação e seleção natural, surgiram diversos mamíferos, cada um bem adaptado ao seu papel ecológico, ao seu ambiente. Só que todos eles têm semelhanças e diferenças na estrutura corporal. Então, por exemplo, isso aqui é clássico, que a gente sempre mostra para vocês. A estrutura óssea do membro anterior de humano, baleia e morcego. Tem os mesmos ossos, húmero, rádio, ulna, carpos, metacarpos, falanges, tudo igual. Só que como evoluíram para ambientes distintos, assumiram formatos distintos, para agarrar, para nadar, para voar. Então, a partir de um ancestral comum, a árvore da vida diversificou aí, Surgiram novos ramos. Isso é divergência evolutiva, tá, pessoal? Também chamado de irradiação adaptativa. Gera estruturas homólogas. Então, o que é um órgão homólogo? É um órgão que tem origem embrionária semelhante, porém as funções são completamente diferentes. A definição é completamente oposta do análogo. O análogo é origem embrionária completamente diferente, mas função semelhante, forma semelhante. Tá? Então, analogia e homologia. E aqui é para lembrar os mamíferos. O mamífero tem 3 grupos básicos aqui. Os marsupiais, os monotremados e os placentários. Você pode chamar de eutério, metatério e prototério. Então, os monotremados é o ornitorrinco ou a equidna. É aquele bicho que não sabe bem se é mamífero, se é ave, se é réptil, não sabe o que ele é. Ele é misturado. Ele bota ovo, é ovíparo. Os marsupiais, eles têm uma placenta muito rudimentar. Então, não garante a nutrição do embrião e do feto até a sua completa formação. Então, ele nasce como se nascesse prematuro, vai para a bolsa da mãe e se alimenta e continua se desenvolvendo ali. Lá na Austrália tem vários mamíferos marsupiais. Aqui no Brasil tem os gambás, Os gambás, as curricas, são marsupiais. E placentário é a maioria dos mamíferos que vocês conhecem. Então tem a placenta, que garante a nutrição, a oferta de hormônios,
de diversas substâncias, né, as trocas entre mãe e filho ali. Então, a placenta ela garante todo o sustento do embrião, do feto e até o nascimento, tá? Aqui tem a placenta, ó. Então, na placenta, você tem vasos maternos e vasos fetais, que estão intimamente relacionados. Não existe mistura sanguínea, existe transporte por difusão de substâncias, tá? E aqui vocês veem como é que fica, ó, no corpo da mulher. Então tem a placenta, o cordão umbilical e ela está ligada aqui no útero. Aí aqui tem a cervix, que é a entrada do útero, e aqui a vagina, né? Canal vaginal, tá? Vejam como é que as veias aqui são entrelaçadas, ó. Fantástico, né? Então, aqui, ó, indica o processo evolutivo responsável pelo surgimento da estrutura. Analogia, homoplasia, órgãos análogos, convergência evolutiva. Você poderia usar qualquer um desses termos. Aí pergunta assim, ó, aponte duas funções da placenta. Você poderia falar proteção do embrião, passagem de anticorpos, de nutrientes, retirada de resíduos, passagem de hormônios, comunicação entre mãe e filho, tá? Aqui cabia muita coisa na resposta, né? Essa segunda parte era mais fácil. Tá bom? Vamos para 9? Estão aí ainda ou estão dormindo? Então tá bom. Tá acabando, faltam mais duas só. Então vamos lá. O cabotegravir é um medicamento aprovado pela Anvisa como parte de uma estratégia de profilaxia pré-exposição, PrEP, contra o vírus HIV. Leiam sobre PrEP, hein? PrEP é muito importante. A PrEP consiste no uso de antirretrovirais por pessoas não infectadas, mas com alta vulnerabilidade ao vírus. O medicamento pertence à classe de inibidores da enzima integrase e deve ser utilizado somente por indivíduos confirmados como HIV negativos. Então, só quem não tem HIV certamente tem que usar o remédio. Explique de que modo o cabotegravir atua na prevenção do vírus HIV e por que, em termos evolutivos, só deve ser utilizado por indivíduos HIV negativos. Tá? Então, primeiro vamos lembrar do ciclo de vida do HIV. Então, nós temos aqui o vírus HIV, o vírium HIV, né? Com o seu envelope, proteínas do envelope virais, né? O core, que é esse envoltório de proteína, tem o capsídeo ainda, mais um envoltório proteico, e tem também o ácido nucleico, que é de RNA. E o HIV ainda tem enzimas, né? A principal delas é a enzima transcriptase reversa, que ele é um retrovírus. Então ele chega aqui, ó, na membrana da célula-alvo, geralmente é um linfócito T, CD4. Então reparem aqui o receptor, ó, presente na membrana do linfócito T, CD4. Então tem a ligação entre o receptor viral e a proteína do envelope. Aí esse envelope se funde com a membrana. E as cápsulas proteicas aqui, a partícula proteica, ela entra na célula. Aí esse genoma, esse ácido nucleico, né, ele é liberado, a enzima transcriptase reversa ela vai agir produzindo DNA viral a partir do RNA viral. Aí esse DNA viral agora ele vai se encaminhar para o núcleo e por ação de uma outra enzima integrase, chamada integrase, ele vai se integrar ao cromossomo da célula humana, formando o provírus. E aí que age o medicamento, pessoal. Ó. Cadê? Ele é um inibidor da enzima integrase. Então ele até deixa acontecer o início, a produção do DNA viral. Porém, esse DNA viral ele não se integra ao cromossomo humano. Então ele interrompe a infecção aí. Tá? No coquetel anti-HIV, né, anti-AIDS, que são várias drogas juntas, ele tem medicamentos que agem tanto aqui na transcriptase
quanto na integrase e em proteases, que vão agir aqui no final do ciclo. Então, ele ataca em várias frentes aqui para poder conter a replicação viral, tá? Mas imagina que o vírus se integrou aqui, beleza. Aí agora ele vai fazer transcrição de um RNA viral. Alguns RNAs virais aqui serão o genoma dos próximos vírus e outros serão traduzidos em proteínas. Aí depois vai ter a montagem da estrutura viral do vírus, né? E esse ácido nucleico viral, o RNA viral, mais as cápsulas proteicas vão se encaminhar para a membrana do leucócito, do linfócito T. Aí quando ele está saindo, ó, ele empurra junto à membrana. E essa membrana ela sai junto com ele e ela se torna o envelope dele. Tá? Então o vírus, quando ele sai, ele leva um pedacinho da célula, da membrana da célula. E aí ele vai procurar uma outra célula hospedeira para iniciar uma nova infecção. Tá bom? É assim que é o ciclo do HIV. Essa questão, ela fala que não é interessante a gente oferecer esse medicamento para pessoas que já têm o HIV. Por quê? Isso tem a ver, pessoal, com isso aqui, ó, com resistência microbiana, tá? Ou resistência antimicrobiana, né? Que os micróbios têm. Então, o que é isso? Eles estudam isso lá na parte de evolução. As bactérias, elas fazem reprodução assexuada no geral, né? E quando elas fazem reprodução assexuada, eventualmente por mutação, podem surgir indivíduos diferentes, que têm algum tipo de resistência aos antibióticos, tá? Se você tratar com antibiótico essa população bacteriana, pode ser que essa bactéria que tem vantagem sobreviva. E aí ela vai começar a se multiplicar. Aí aquele antibiótico que você escolheu inicialmente perde a eficácia. Aí você vai ter que trocar o antibiótico. Mas as bactérias continuam se multiplicando. E dentro desse grupo aqui, pode surgir uma nova bactéria que contém resistência a esse novo antibiótico. Então é como se fosse uma corrida armamentista. A gente se arma para resistir a elas e elas evoluem para sobreviver, né? E para se multiplicar. Tá? E geralmente a gente perde essa corrida. Fica para trás. Tá? Hoje tem bactéria que simplesmente não morre, não tem antibiótico contra elas. Se vocês buscarem depois, bactérias ultra resistentes, vocês vão encontrar várias aí. Tem tanto na medicina humana quanto na veterinária. Tá? E é muito comum em ambiente hospitalar. No hospital tem muita bactéria super resistente, ultra resistente, porque lá é um local que o tempo inteiro você está usando antibiótico, né? E o tempo inteiro tem replicação bacteriana. Então, e isso que eu expliquei aqui, pessoal, para a bactéria, também se aplica ao vírus. Então, se eu administrar esse fármaco, né, da questão, uma pessoa que já tem HIV, os vírus não são todos iguais. Então, pode ser que algum ali resista a esse medicamento. E aí, o que vai acontecer? Esse que resiste vai se multiplicar porque vai ter vantagem evolutiva, ele foi selecionado. Aí, quando você usar o medicamento novamente, ele perde a eficácia, tá? Então, a prescrição desses medicamentos antimicrobianos tem que ser com muito cuidado, com muita cautela por parte do médico, do veterinário, quem está prescrevendo, tá bom? Porque a gente acaba fazendo cagada aí, né? Bobagem. Então, esse exemplo que eu citei para vocês é um exemplo claro de seleção natural darwiniana, né? Mas vocês devem lembrar que o Darwin não começou com essa história de evolução, né? Anterior a ele teve o Lamarck. O Lamarck falava em uso e desuso. Então, se você usar muito uma parte do seu corpo, ela desenvolve, se você não usar, ela atrofia. Isso vale para a estrutura muscular, mas não vale para a maioria das coisas. Então, embora o Lamarck tentasse explicar a diversidade das estruturas de alguma maneira, foi uma explicação errada, mas ele tem o mérito por começar a falar disso aí, né? E tem mais. Ele falava que essa característica que era obtida por uso ou perdida por desuso, ela era transmitida ao descendente. Então tem aquele exemplo clássico da girafa, né? Que a girafa, de tanto esticar o pescoço para comer, foi ficando com o pescoço grande. E ela passava esse pescoção para o filhote dela. Só que aqui também tem um erro. Por quê? Essa mudança aconteceu em células não reprodutivas, né? Em células somáticas. Então não são transmitidas aos descendentes, tá?
Já o Darwin não. O Darwin falava em variabilidade populacional, individual. Então ele dizia que tinha indivíduos com pescoços de diversos tamanhos e que aqueles que tinham um pescoço maior eram selecionados, sobreviviam, e os outros morriam. Está aqui um monte de esqueletinho aqui embaixo, ó, os pequenininhos. E aí eles passavam então essa característica deles, que nasceu com eles, adiante via reprodução. Então a tendência era que aqueles que nasciam naturalmente com pescoços cada vez maiores tinham vantagem. Esse exemplo é didático, mas é mentiroso, porque na real o que moveu o crescimento do pescoço da girafa não foi alimentação, pessoal. Foi guerra, foi briga, foi disputa por fêmea. Os machos usam o pescoço para brigar com os outros machos. Então o macho que tinha um pescoço maior, mais forte, mais vigoroso, ele enfiava a porrada nos outros e tinha a vantagem de cruzar com as fêmeas e ter os filhotes. Então é um exemplo didático, mas é mentiroso. E além do lamarquismo e do darwinismo, tem também o neodarwinismo, né? Porque o Darwin, pessoal, ele sabia explicar como que a seleção natural atuava, como que as adaptações surgiam, mas ele não sabia explicar a origem da variação, porque ele não sabia nada de genética nessa época. O Mendel veio depois, tá? Então, o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, ou ainda a teoria moderna da evolução, explica a origem da variação. Fala que essa variação ela vem de mutações e vem de recombinação genética, que são eventos que estão ligados à meiose, como permutação, né, o crossing over, como combinação aleatória dos cromossomos na formação dos gametas, tá? A própria fecundação, né, também é um evento que promove recombinação dos genes. Então, a diferença do darwinismo para o neodarwinismo é que o neodarwinismo explica melhor essa variação, tá? Da origem da variação. Ainda sobre o neodarwinismo, tem uma coisa que sempre cai em prova para vocês, que são os tipos de seleção natural. Tem a seleção natural direcional, a estabilizadora e a disruptiva. Como é que funciona isso? Então aqui, ó, na seleção direcional, imagina que eu tenho um fenótipo na população que tem 3 variantes: pequeno, médio, grande, tá? E essa população ela tem essa distribuição aqui de fenótipo, ó. A maior parte da população tem um fenótipo médio. Digamos que houve uma mudança no ambiente e que agora o fenótipo maior passa a ser favorecido. Aí a seleção natural, ó, desloca a população para esse lado. Aí a maior parte da população vai passar a ter esse tamanho aqui, né? Por quê? Os grandes vão sobreviver, os médios e os menores vão morrer e a população vai começar a crescer, tá? Então isso aqui, ó, quando a seleção atua favorecendo um extremo ou o outro, ela é direcional. Quando a seleção natural atua favorecendo os 2 extremos, em detrimento do intermédio aqui, ó, aí é uma seleção disruptiva. E quando a seleção natural atua favorecendo o intermediário, o fenótipo intermediário ou o heterozigoto, aí é uma seleção estabilizadora, tá? Estabilizadora. Então, direcional, estabilizadora, disruptiva. Isso que eu expliquei usando fenótipo também pode ser aplicado a genótipo. Então, poderia ser assim, pessoal: azinho, azinho, azão, azinho, azão, azão. Favoreceu o azão, azão, direcional. Ou favoreceu só o azinho, azinho, direcional. Ah, favoreceu o azão, azão e o azinho, azinho, disruptiva. Favoreceu apenas o azão, azinho, o heterozigoto, estabilizadora, tá? Então, respondendo, ó, explicação: o medicamento impede a inserção do DNA. Ele impede a integração do DNA, né? Ele age sobre a integrase. E aqui a letra B, né? Segunda parte. Ao ser utilizado em indivíduos HIV negativos, reduz o risco de seleção de vírus resistentes ao medicamento. Tá bom? Oi. Você entendeu aquela figurinha que eu passei? Deixa eu voltar aqui, não. Então, o vírus também, como se replica,
Ele, embora teoricamente ele gere cópias idênticas a ele, né, ao inicial, vírus inicial, não é isso que acontece. Acontecem mutações, né? E eventualmente nessas mutações podem surgir alguns indivíduos que têm resistência. E imagina um indivíduo que já está infectado pelo HIV. O vírus já está ali há algum tempo se replicando no corpo dele. Imagina a quantidade de variantes virais que essa pessoa tem no corpo dela. É bem provável que dentro desse mundo de variantes tenha algum indivíduo ali, viral, né? Quando eu falo indivíduo, eu estou falando do vírus, né? Algum indivíduo ali que tenha vantagem em relação aos outros, com relação à medicação. Entendeu? Já quando você usa o antirretroviral, né? Esse da questão, no indivíduo que está saudável, o número de variantes virais que ele vai entrar em contato numa primeira exposição é menor. Então é mais provável que o medicamento haja e consiga impedir a integração desse vírus no DNA dele. Entendeu? Entendeu? Nada. Agora vamos na última, né? Questão 10. Pode pegar ela, Tati. Tá ligado numa câmera. Bom, questão 10, pessoal. Herbicidas, substâncias químicas utilizadas na agricultura para o manejo de plantas daninhas, podem ser classificados em dois tipos, de contato e sistêmicos. Os herbicidas de contato agem somente no local da aplicação. Os herbicidas sistêmicos são absorvidos e transportados para diferentes partes do vegetal por meio de seus dois vasos condutores, o xilema e o floema. Nomeia a primeira barreira encontrada pelos herbicidas sistêmicos aplicados nas folhas, ao penetrarem na epiderme vegetal. Em seguida, indica o vaso condutor que permitirá um transporte mais eficiente para a ação desse tipo de herbicida, justificando sua resposta. Então, pessoal, primeiro fala assim, você aplica o herbicida sistêmico, né? Deixa eu ver. Está falando do herbicida sistêmico. Aplicou na folha. Esse herbicida vai entrar na folha, vai cair num vaso condutor e desse vaso condutor vai se espalhar pela planta. E assim vai agir na planta inteira. Ele é sistêmico, tá? O de contato não, ele vai agir no local. Então joguei no caule, vai agir no caule. Joguei na folha, vai agir na folha. Entenderam a diferença? Agora vamos lembrar da folha, né? A folha, ela é um painel de luz solar, basicamente, né? É um órgão que é fino, com uma ampla área. Uma ampla área. E o que ele tem aqui, ó? Um tecido, né? Um tecido que é formado por células ricas em cloroplastos, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui. Cada pontinho verde desse, pessoal, é um cloroplasto, tá? E aqui, ó, nessa figura, ainda tem a evidenciação dos vasos condutores, ó. Então tem o vaso condutor roxinho e o laranjinha. O roxinho é o xilema, é o que transporta água e sais. E o laranjinha é o floema, é o que transporta solução açucarada, né? A glicose que é feita na fotossíntese. Esses vasos, na folha, gente, eles formam a nervura. Então, quando você pega uma folha e analisa ela, tem a nervura principal, a central, né? E as secundárias aqui, as laterais. Isso aqui, ó, é o sistema circulatório da planta. É como se fosse uma veia, uma artéria, com suas ramificações. Não sei se vocês já viram folha quando seca, às vezes essa parte verde vai toda embora e fica só a parte circulatória, né? Ficam só os vasos. Lembra muito os nossos vasos sanguíneos, né? É tudo ramificado. Lembra muito artéria, arteríola, capilar, veia, tá? E reparem mais uma coisa nessa figura aqui, ó. Na epiderme, que é essa camada superior, né, que reveste a folha, tem uma camada de cera aqui, pessoal, que é a cutícula, tá? Uma camada de cera. E essa camada de cera tem uma função. Ela reduz a transpiração da folha. Então é muito importante em plantas de clima seco. Em plantas de clima seco, essa cutícula é bem desenvolvida, tá? Então ela é bem grossa, né? A folha fica até brilhosa, fica grossa, para evitar a transpiração. Então a primeira barreira que esse
esse herbicida vai encontrar é a cutícula. Então, já respondendo a primeira parte aqui, ó, nomeia a primeira barreira encontrada pelos herbicidas. Vai ser a cutícula. E como que esse herbicida vai se espalhar pelo corpo da planta? O xilema, pessoal, ele sai lá da raiz, sobe pelo caule e vai em direção às folhas. Então, ele tem um fluxo unidirecional. Ele sai da raiz, vai para o caule e então para as folhas, levando água e sais. O xilema vai para cima. Eu ouvi essa primeira vez lá quando eu fiz pré-vestibular, quando eu fiz terceira série, né? E nunca mais esqueci. Então, o xilema vai para cima. Ele sai da raiz, vai para o caule e aí vai para as folhas, leva água e sais. O floema tem exatamente o contrário. Ele vai sair da folha, ele vai descer em direção aos ramos, né? Ao caule, então chegar à raiz. Ele vai descer, tá? Então, como é que esse herbicida sistêmico que entrou aqui na folha vai chegar no resto da planta? Via floema. Então, ele vai descer aqui para o floema e vai passar para o ramo, para o caule e para a raiz. Tá bom? Só para aproveitar a figura, olha só, pessoal, nas folhas, aqui eu tenho a face superior dela, parte de cima, e aqui a face inferior, a parte de baixo da folha. Na parte de baixo da folha tem essa estrutura aqui, ó, que é o estômato. Dá até para ver em microscópio. Se um dia vocês me encontrarem no colégio, quiserem ver, a gente pode ir lá no laboratório ver. Vou pegar uma folhinha lá fora e mostro para vocês. O estômato, ele é um poro que se abre e se fecha na folha. Ele abre de dia e fecha à noite. Quando ele abre, pessoal, a planta troca gases com o ambiente. Ela troca CO2 e oxigênio, né? Com o ambiente. E ela transpira. E ao transpirar, ela cria uma força de sucção na folha, fazendo com que a água que está no xilema, ela se movimente. Tá? Então, para a água fluir da raiz para o caule e para a folha, é importante que o estômato abra. Quando o estômato fecha, esse transporte para. Tá? Então, é importante para a planta conduzir a água ao longo dela que ela transpire. Beleza? Só tem um grupo de plantas que inverte esse padrão de abertura de estômato, que são os cactos. Os cactos e as suculentas, eles abrem o estômato à noite. Eles abrem o estômato à noite, trocam gases à noite, armazenam CO2 na forma de ácidos, e de manhã, quando tem sol, aí CO2 é utilizado para fotossíntese. Tá? Por que eles fazem isso? Porque se eles abrirem o estômato de dia, eles morrem. Cacto e suculenta vivem em deserto, né, gente? Clima desértico, semiárido. Então, é uma adaptação que essa planta tem nesse ambiente. Tá? Aqui está mostrando, ó, xilema indo para cima, floema indo para baixo. Ó. Floema, seiva elaborada, xilema, seiva bruta. As células do xilema são mortas, são lignificadas. Elas acumulam uma substância ao redor da parede celular que impede o fluxo de nutrientes. Elas acabam morrendo. Elas viram só um tubo, um canudinho mesmo, por onde passa a água. Tá? Já as células do floema não, são células vivas. Na planta, o xilema é mais interno e o floema é mais externo. Tá? Tem até uma técnica chamada anel de Malpighi, ou anelamento, que é uma técnica usada por lenhador, enfim, o pessoal que trabalha com árvore, né? Para derrubar a árvore, para poder enfraquecer ela, para poder derrubar. Então eles fazem um anel aqui, ó, retiram um anel na casca, e quando retira esse anel na casca da planta, da árvore, né? Você interrompe o fluxo do floema, porque o floema ele está mais externo, né? Mais periférico, assim, no tronco. Olha o floema aqui, ó. O floema seria isso aqui, ó. Então você tirou a casca, você tira o floema. Aí a planta faz fotossíntese, gera glicose, mas a glicose fica restrita à parte que está em cima do anel. A parte de baixo não recebe glicose. Então começa a morrer, a planta fica fraca, ele consegue derrubar. Tá? E aqui está mostrando para vocês o estômago, tá? Então o estômago abrindo, a planta absorvendo água. Tá bom? Então, respondendo, nomeei a primeira barreira, cutícula. Em seguida, indica o vaso condutor, floema. E... cadê?
justificativa, né? Os herbicidas transportados pelo floema se movem para o sistema radicular, tá? E para os ramos. Então vai descer via ramo, caule e raiz. Então ele vai se espalhar pela planta e vai acabar atingindo cada ponto da planta, tá bom? Então lembrando que o padrão resposta, você não tem que responder exatamente como está aqui. Você tem que dizer algo próximo disso aqui, que aí você acerta a questão. Beleza? Gente, então acho que acabou. Isso, acabou. Vou interromper aqui a gravação, ó.